Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal. E antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de agradecer os mais de 700 inscritos aqui no canal. Eu estou super, hiper, mega feliz. Muito obrigada por vocês acreditarem no programa O Sumba. Obrigada pela vossa credibilidade, pelo vosso apoio, as vossas mensagens. Realmente estou muito grata, estou muito feliz e muito animada por saber que vocês estão a gostar. Então, bora se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. E não esqueçam de deixar aquele like que me ajuda bastante na divulgação. E mais uma vez, muito obrigada. Eu vos amo muito mesmo, sério. E agora, bora começar o caso de hoje. Joseph Fritz nasceu no dia 9 de abril de 1935 em uma cidade da Áustria chamada Amstetten, onde ele viveu toda a sua vida. Joseph era filho único de Maria e Joseph Fritz, que morreu em combate na Segunda Guerra Mundial quando ele tinha apenas 9 anos. Ele cresceu e viveu toda a sua vida em Amstetten, sua cidade natal, que era uma cidade pequena onde todo mundo se conhecia. Nesta mesma cidade, ele conheceu Rosemary e em 1956 eles se casaram. Na época, Joseph tinha 21 anos e estava a se formar em engenharia eletrônica e a sua esposa Rosemary estava com 17 anos. O casal teve 6 filhos: Elizabeth, Ulrike, Doris, Harald, Joseph Jr. e Rosemary Jr. A mais velha, que era Elizabeth, nasceu no dia 8 de abril de 1966, 10 anos depois que seus pais se casaram. Quando Elizabeth tinha apenas 1 ano de idade, o seu pai Joseph foi condenado a 18 anos de prisão pelo estupro de uma enfermeira. Ele manteve essa enfermeira refém, ameaçando ela com uma faca para poder abusar sexualmente dela. No início, a Rosemary, que era a mulher de Joseph, ficou chocada com a notícia, mas depois ela decidiu lutar pela família, acreditando que todo mundo comete erros. Então ela deu uma outra chance a Joseph. A irmã da Rosemary deu uma entrevista falando do comportamento do seu cunhado. Ela afirmou que Joseph era uma pessoa muito autoritária. Quando ele dizia que era preto, e ainda que fosse tudo branco, todo mundo tinha que acreditar e aceitar que era preto. Ela disse que Joseph não gostava de contestação e ela afirmou que até ela mesmo como cunhada tinha medo de dizer alguma coisa quando Joseph estivesse presente em festas familiares. Aos 11 anos de idade, Elizabeth passou a ser abusada sexualmente pelo pai. Não se sabe se outros filhos de Joseph também sofriam ou se ele escolheu especificamente a Elizabeth como alvo das suas agressões sexuais. Durante a adolescência, Elizabeth era uma menina retraída, não gostava de falar sobre rapazes, não se abria para as amigas e era muito tímida e nunca chegou a contar para ninguém que sofria abuso do pai. Aos 15 anos, ela se matriculou em um curso para ser garçonete, o que muitos teorizam ser uma tentativa de Elizabeth ser independente e poder sair da casa dos pais mais cedo possível. Em 1983, aos 18 anos de idade, Elizabeth fugiu de casa com uma amiga para Viena, a capital da Áustria, que ficava a 330 km de casa. Rosemary e Joseph deram parte à polícia do desaparecimento da filha e 3 semanas depois ela foi encontrada e trazida de volta para a casa de Amstetten. Em agosto de 1984, Joseph pediu à filha que descesse até o porão para ajudar ele a instalar uma porta. Quando Elizabeth chegou, ela segurou na porta enquanto o seu pai encaixava as dobradiças da porta. Quando ele percebeu que a porta estava completamente encaixada, ele cobriu o rosto da Elizabeth com um pano com éter e ela desmaiou e depois disso ele acorrentou a Elizabeth. Quando a mãe da Elizabeth percebeu que Elizabeth havia desaparecido, eles acionaram a polícia e começaram as buscas. Então Joseph obrigou a Elizabeth a escrever uma carta onde ela dizia que ela estava bem e que era para ninguém lhe procurar. Ela ainda ameaçou nessa carta que se continuassem a procurar por ela, ela sairia do país. Esta carta chegou à casa dos Fritz um mês depois do desaparecimento da Elizabeth e como a mãe da Elizabeth reconheceu a letra da Elizabeth, a polícia meio que relaxou, porque afinal ela já era maior de idade, ela saiu de casa porque quis e o facto dela já ter tentado fugir antes de casa deu maior credibilidade na história de que ela tinha fugido. E tem uma coisa que eu esqueci, é que nessa carta ela também dizia que ela fugiu para seguir uma seita. Mas essa história de ter fugido de casa para seguir uma seita não convenceu ninguém, porque a Elizabeth, como eu tinha dito no princípio, era uma menina muito tímida
e para que ela pertencesse a uma seita, ela teria que se socializar, coisa que ela não fazia. E apesar da Rosemary ter reconhecido a escrita da filha, muitas vezes ela voltava na esperança de encontrar a filha e voltava nas buscas por ela. Quando isso acontecia, misteriosamente, algumas cartas da Elizabeth chegavam na casa dos Fritz, ela dando notícia, dizendo que estava bem, um monte de coisas assim. Isso acabava por acalmar tanto a Rosemary, que era a mãe da Elizabeth, quanto os seus irmãos. No início, o pai abusava da filha acorrentada em troca de comida. Depois, Joseph passou a dar maior mobilidade dentro do cativeiro, que sofreu ampliações ao longo dos anos. Ela também era obrigada a assistir pornografia antes dos estupros e sofria muitas outras torturas físicas e psicológicas. Desses abusos resultaram 7 gestações. Na 4ª gestação, ela teve gêmeos, porém um dos bebês faleceu 3 dias após o nascimento. O corpo da criança foi alegadamente incinerado pelo próprio Joseph. Como o local era muito pequeno, Joseph resolveu levar 3 das crianças e adotar elas. Cada vez que ele levasse uma criança, ele deixava a criança na porta da própria casa, como se a mãe os tivesse deixado ali, com uma carta que ele obrigava a Elizabeth a escrever. Nessas cartas, ela pedia aos pais que cuidassem dos seus filhos. Apesar dele já ter sido condenado por estupro em 1967, seu cadastro estava limpo na época da adoção. Então, ele e a esposa acabaram por adotar as crianças sem qualquer dificuldade. As crianças que cresceram como filhos adotados de Joseph e Rosemary eram a terceira filha da Elizabeth, de 16 anos, chamada Lisa, a quarta, chamada Mônica, de 14 anos, e o quinto, chamado Alexander, de 12 anos. Os outros 3 que permaneceram com a mãe no cativeiro eram a primeira filha, que era Kristen, de 19 anos, o segundo filho, que era Stefan, de 18 anos, e o caçula, que se chamava Félix, de 5 anos. Enquanto tudo isso acontecia, Joseph era conhecido por ser um homem respeitado, engenheiro, amável e muito bem educado. Entre outras palavras, ele era um cidadão bem lá na cidade onde ele vivia. A mãe da Elizabeth, a Rosemary, afirmou que Joseph sofria muito com o desaparecimento da filha, ou seja, enquanto ele abusava constantemente da filha embaixo da própria casa, ele fingia que estava muito triste, fingia que estava abatido, procurava pela filha, ajudava a esposa, os irmãos e o restante da família a procurar a própria filha, que ele mesmo escondeu e abusava dela constantemente. E vocês devem estar a se perguntar como é que é possível ele ter trancado a própria filha num porão por anos e ninguém perceber. Afinal de contas, eles estavam bem embaixo da casa. Deixa eu tentar vos explicar mais ou menos isso. É que aquele porão foi construído anos antes e a casa dos Fritz foi construída sobre aquele porão que já existia. Então, quando fizeram essa nova casa em 1960, ela foi construída em cima desse porão. Então, apenas Joseph sabia que aquele segundo porão existia. Ou seja, a casa tinha um porão, já que Joseph utilizava para trabalhar e ele não deixava ninguém entrar naquele porão. E aquele porão tinha uma porta que dava acesso ao outro porão que ninguém sabia que existia. O porão tinha cerca de 60 metros quadrados para uma pequena cozinha, banheiro, televisão e espaço para dormir. O acesso era feito por uma porta de aço localizada atrás das estantes e essa porta só podia ser aberta com uma senha eletrônica que somente Joseph conhecia. O porão tinha um isolamento acústico que impedia que as vozes fossem ouvidas do lado de fora da casa. E como eu vos disse, Joseph tinha deixado claro para todo mundo que era proibido entrar no porão, porque possivelmente ele sabia que se as pessoas entrassem no porão, mais tarde ou mais cedo eles descobririam essa porta atrás da estante que daria acesso ao outro porão onde ele tinha mantido presa a própria filha. Todas as manhãs ele levava comida para os prisioneiros, que eram a Elizabeth e os 3 filhos que estavam lá dentro. E quando a Elizabeth se recusava a manter relações sexuais com o pai, ele desligava a energia do cativeiro por dias e se negava a entregar comida a ela e às crianças. No dia 27 de abril de 2008, a filha mais velha da Elizabeth, que era a Kristen, passou mal porque ela estava muito doente e precisou ir ao hospital. Com isso, Joseph não teve escolha, então pegou a Kristen e levou ela no hospital. No hospital, Joseph afirmou que encontrou a miúda inconsciente em frente de um edifício da cidade. Então ele foi lá simplesmente como um bom cidadão, deixou a miúda no hospital e foi. Os médicos ficaram extremamente preocupados e queriam localizar a família,
para poder conhecer o histórico clínico da miúda, tendo em conta que ela chegou no hospital já em estado de coma. A comunicação social fez um apelo para que os familiares da Christine aparecessem para poderem explicar o histórico clínico dela, né? E como no cativeiro tinha uma televisão, a Elizabeth assistiu a esse apelo e pediu ao Joseph que lhe deixasse ir ao hospital para poder explicar a situação da Christine. No início, Joseph hesitou, mas a Elizabeth prometeu que não contaria nada, simplesmente chegaria lá, falaria do histórico clínico da Christine e acabou. Então Joseph resolveu levar a Elizabeth até ao hospital. Quando a Elizabeth chegou no hospital, os médicos já acharam estranho que ela e a Christine tinham uma aparência pálida, como se nunca tivessem visto a luz do sol. E como a polícia já estava envolvida, a polícia resolveu interrogar a Elizabeth em particular. Nesse interrogatório, prometeram a Elizabeth que iriam proteger ela caso ela dissesse a verdade. Foi aí que ela decidiu contar sobre todo o abuso que ela sofreu do pai, como ela foi presa por 24 anos. Falou sobre os 7 filhos que ela teve com o pai, falou sobre o bebê morto, falou absolutamente tudo. Ela declarou que enquanto esteve cativa, recebeu apenas roupas e alimentos do pai e que a sua mãe Rosemary não tinha culpa de nada. A Elizabeth recebeu alta no hospital no dia 29 de dezembro de 2008, onde também seus filhos receberam atendimento e passaram por exames. Depois de ser libertado, o filho caçula da Elizabeth declarou à assistente social que estava feliz de poder subir em um carro de verdade. Joseph Fritz foi preso e levado a julgamento. Para Elizabeth ser poupada de depor na frente do seu agressor, gravou um vídeo de mais ou menos 11 horas em que conta tudo o que passou nos anos de cativeiro. Esse depoimento foi transmitido aos poucos durante o julgamento de Joseph. Nesse depoimento, Elizabeth relata que sofria abusos desde que tinha 11 anos. No tribunal, Joseph sempre cobria o rosto com um livro para evitar que tirassem fotos dele. Ele estava a ser acusado pelos crimes de sequestro, estupro, incesto, homicídio do filho morto por negligência e entre outros. De início, ele negava as acusações, dizendo que o ato sexual era consentido e que a morte de um dos bebês não foi culpa dele. Alguns membros da imprensa dizem que Elizabeth esteve disfarçada e que assim que o seu pai a viu, acabou por confessar todos os crimes e reconheceu que abusou da filha mais de 3.000 vezes. Joseph foi condenado e considerado culpado em março de 2009 à prisão perpétua. Inicialmente, Joseph estava em uma unidade de alta segurança para delinquentes com perturbações mentais, mas esse ano, em 2024, ele foi transferido para uma prisão normal. A advogada de defesa de Joseph Fritz afirmou que este passo abre caminho para a libertação condicional de Joseph Fritz, que agora, com 88 anos, sofre de demência. Hoje em dia, Elizabeth, com 58 anos de idade, estaria casada, os seus filhos estariam a fazer a sua vida, formando-se e construindo relacionamentos, mas eles acabaram mudando todos de identidade. Elizabeth tem um novo nome, os seus filhos também, porque possivelmente eles não querem ser perturbados, então também não fiz muita questão de pesquisar profundamente sobre qual é o nome dela hoje, o que ela faz hoje, porque se ela mudou de nome é claramente porque a situação é perturbadora e ela não quer ser encontrada, então simplesmente nós devemos respeitar isso. Esse caso inspirou o filme The Girl in the Basement. Esse filme em português está como dada pelo próprio pai, e quando eu assisti o filme lembrei desse caso, e apesar de ser um caso bastante conhecido e muitos youtubers já tenham contado o caso, eu achei muito interessante trazer aqui no canal, porque foi tipo há umas 2 semanas que vocês estavam a pedir muito casos de abuso sexuais, e esse é um deles que me chocou muito, porque o agressor foi o próprio pai, e foram 24 anos de abuso, e isso é terrível. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do caso, não esqueça de deixar teu like e subscrever no canal se você ainda não é inscrito, e me deixa aqui nos comentários um caso que você realmente gostaria que eu contasse aqui no canal. Até o próximo vídeo.